Agora sim, boa noite a todos. Nós vamos então dar sequência. Ele é pequenininho, é o Evangelho segundo o Espiritismo, é pequeno, mas traz tanto ensinamento e eu aprendi tanto com isso. Eu espero que eu consiga passar o que eu aprendi. E na minha pequenez, no humano que eu sou, eu realmente, até essa semana, eu acreditava que Jesus fez exatamente isso. Pegou lá uma corda e bateu nos animais, empurrou todo mundo. E o que foi pior, eu dei razão para ele. Falei, eu também faria o mesmo. Se eu chegasse aqui e tivesse banquinha para todo lado, vendendo coisa aqui, eu acho que eu ia fazer da forma que eu achava que ele fez. Eu ia fazer o mesmo. Eu ia expulsar todo mundo. Tirar uma corda e empurrar todos os animais. E aí a gente foi analisando, eu fui estudando e fui vendo que isso contradiz, essa violência que eu imaginava, contradiz tudo que a gente sabe de Jesus. Tudo que ele prega. Mansidão, benevolência, paciência. Se ele ensinou por parábolas, o tempo inteiro ele falando, olha filhinhos, é assim meus irmãos. Deixa eu desenhar aqui para vocês como é que é. Aí chega nessa parte, ele perde a paciência e bate, expulsa nessa forma agressiva. Não fez muito sentido. Aí eu fui buscar, em seminários, fui ler salmo, fui buscar num tanto de fontes para realmente chegar num bom senso de que Jesus realmente ele é a mansitude, ele é a tranquilidade, ele é o professor que ensina, que ele traz bondade, mas não é aquela bondade de que mal consegue fazer nada, aquela bondade que deixa para lá, que é bem diferente. Ele é enérgico, ele ensina, mas não dessa forma. Então a gente vai ler, é pequenininho. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo, ao mesmo tempo que os instruía dizendo, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, porque o temiam, pois o povo estava maravilhado pela sua doutrina. Aí Kardec faz um pequeno comentário. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Portanto, o homem não tem direito de cobrá-los. Jesus, aqui o que ele fez, para eu conseguir entender esse ato dele, eu tive que voltar lá, ir um pouquinho no Velho Testamento. E esse ato dele foi um ato profético. Tudo o que ele fez ali, já havia, os profetas do Antigo Testamento já haviam falado, já haviam escrito. E ele trouxe, Jeremias ele teve um ato profético falando, teve outros profetas também falando o mesmo, que na minha casa não era casa, onde aqui mesmo fala, aqui no próprio Evangelho, onde Marcos e Mateus narra, né? Minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Estava escrito. Onde estava escrito isso?
lá no Antigo Testamento, nas profecias, nas leituras proféticas. E eles vêm falando, e Jesus, para simplificar, para mostrar, simplificar o entendimento e para mostrar que todo mundo ali estava errado, enganado, porque era um templo de orações, é uma casa onde o Espírito tinha que estar em conexão com o Criador, e não com coisas terrenas, e como o entendimento dali era muito pequeno, ele vem, ele faz como se fosse um ato teatral sobre tudo aquilo, expulsa, ele não bate, ele não fere ninguém, ele não faz nada disso, ele apenas faz aquilo para um pequeno grupo, mas que toma assim uma proporção enorme, que até hoje nós estamos falando sobre isso. E ele traz esses ensinamentos, ele fala, ele fica enérgico. Vocês estão fazendo, vocês estão roubando, vocês estão fazendo coisa errada. E quando isso acontecia, ali tinha vendedores de aves, vendedores de cabritos, animais que eram sacrificados que lá no templo, o sacerdote, eles pediam, e quando nascia uma criança que tinha que ser apresentada ao templo, naquela época, os sacerdotes pediam que fosse levado um animal para o sacrifício, para a apresentação daquela criança. E ali fora tinha tudo aquilo, todos aqueles animais. Eles iam muitos estrangeiros, eles trocavam moedas, né, fazia o câmbio ali, então virou essa negociação. Esses vendilhões ficavam ali, né? A ação resoluta de Jesus com os cambistas e traficantes, derribando-lhes as mesas com o dinheiro que sobre as mesmas se achava, é que pode ser classificada como um ato de violência, mas violência sancionada pela lei de Moisés, que Moisés citou: a minha casa será casa de oração, mas vós a fizestes um covil de salteadores. Palavras estas proferidas por Isaías. Este ato de coragem do Senhor causou admiração a todos. A todos foi a seu turno o cumprimento de uma predição do salmista. Segundo diz a história, os sacerdotes, de acordo com os vendedores, reprovavam propositalmente os animais trazidos pelo povo. Isso é muito importante, olha, para a gente entender um pouquinho da história. Reprovavam propositalmente os animais trazidos pelo povo para que esses fossem obrigados a trocar ou comprar um animal puro, para o seu sacrifício fosse aceito pelo sacerdote, conforme a lei de Moisés diziam. Aquilo que eles já levavam para o templo, que eles iam já sabendo da oferenda que vinha, os sacerdotes, pensando então na questão financeira, pensando na dominação do poder ali, eles falavam, e quanto mais dinheiro entrasse, melhor, né? Eles falavam: olha, esse que você trouxe não está bom, vão ter que comprar dali dos que ficam ali, dos que estão lá na porta. Aí a casa, que era um templo, que é a questão de oração, aquela questão de amor, de ligação do Pai com a terra e vice-versa, começava ali então o poder, começava ali então a questão da ganância, porque o que eles levavam não servia, aí fazia com que mais vendedores ficassem ali, porque esses vendedores, eles pagavam o templo aos sacerdotes. Então, eles tinham muita ligação. Acontece que essas negociações eram de total desvantagem para quem necessitava cumprir o seu voto com Deus. Com isso, os vendedores lucravam alto e davam parte do seu lucro aos sacerdotes. Jesus, que os conhecia, sabia de todo esse esquema que levava à profanação do templo que era exclusivo para a adoração de Deus.
Isso aqui muito me lembrou, né? É um salmo também. Senhor, eu sei que Tu me conheces, sabe de tudo do meu pensamento. Ele conhecia, ele sabe, ele sente, ele sabia de tudo que ia no coração. E ele sabia que aquilo, tudo que estava acontecendo ali, aquele mercado todo que estava acontecendo ali, não era para a fé, não era para Deus. Era um culto a nada, um culto ao dinheiro, ao culto ao poder, muito poder. Jesus, que os conhecia, sabia de todo esse esquema que levava à profanação do templo, que era exclusivo para a adoração a Deus. Esse ato de Jesus havia sido profetizado e demonstrava o zelo pela casa de Deus. A gente está voltando um pouquinho só para a gente entender realmente essa passagem aqui, indo um pouquinho na história. Então, essa passagem ela já havia sido profetizada no Antigo Testamento por várias vezes. Isso que Jesus fez foi, ele transformou, ele fez uma encenação daquilo, né, como ele já tinha feito, como era de costume acontecer. Às vezes algum profeta chegava, tem uma passagem de Paulo que chegou um profeta nele, foi lá perto dele, né? E ele amarrou uma corda, passou uma corda no volta do corpo, tudo. E Paulo, com a sua sabedoria, ele falou assim, eu sei, eu vou ser preso. Ele entendeu. Então, era uma linguagem que costumavam a usar isso. Então, Jesus só cumpriu aquilo que já era de acordo, né? Então, até porque, estudando, vimos que o templo era gigante, com muitos soldados, milhares de soldados, e eram várias salas, e se isso tivesse acontecido assim, dentro de onde as pessoas reuniam para orar mesmo, onde estavam lá os poderosos, né, ele teria sido preso imediatamente, não levaria muito tempo. Isso foi numa, digamos assim, numa antessala, até poucas pessoas, né? E seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Isso está num salmo belíssimo, belíssimo. Depois em casa a gente lê, que é o Salmo 69, no versículo 9. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas que te afrontam caíram sobre mim. Esse salmo é belíssimo. Aqui não dá muito tempo para a gente falar. E trazendo para a gente hoje o templo que Jesus queria dizer naquele momento, que ele disse lá para quem estava com ele disse para os seus discípulos e falou para aqueles que ele incomodou bastante com essa frase, com esse seu ato. Ele falou: eu posso derrubar esse templo aqui e em 3 dias levantar. E disseram para ele: como assim? Esse templo levou 46 anos para ser levantado? E não entendiam o que Jesus queria dizer. E Jesus falava: em 3 dias eu posso levantar, mas ele entendia, ele falava que era o templo que existe em nós, é o templo do nosso coração. E essa encenação, essa briga, entre aspas, que ele teve com todo mundo, com o comércio, era simplesmente para mostrar que a ligação é a gente e Deus. Nós não precisamos passar por nada. Nós não precisamos de um objeto sequer. Nós não precisamos fazer pontes. Nós não precisamos fazer pontes nenhuma. Ele habita no nosso coração. A partir de Jesus, a partir desse momento, ele cresceu nos nossos corações. É aqui que vai ser construído o templo, onde quer que estejamos, fazendo o que quer que seja. O templo pode ser, a nossa igreja pode ser a mais simples, ou pode ser um palácio dourado em ouro. Para ele nada adianta. Eu quis mostrar um pouquinho do que realmente aconteceu
dessa passagem, porque ela é muito controversa. Assim, controversa porque, mas Kardec também, lá no comecinho do Evangelho, ele fala das interpretações evangélicas, que quando a gente não consegue entender, não é que o texto está errado, é que a gente não deu a devida compreensão, ainda não tem a devida compreensão. E a partir desse momento que a gente vai vendo que o Cristo, ele precisa se instalar nos nossos corações, fazer o nosso templo, fazer o nosso local interno. Aí vem uma pergunta e fala, o que eu estou vendendo? Eu estou trocando Jesus por quê? O que o meu coração está fazendo? O teu coração é terreno sagrado. Deus habita nele. Como Jesus, você deve brigar, lutar e fazer de tudo para com que o seu coração não seja corrompido. Tenha zelo em todo o tempo e cuide do que você tem aceitado como verdade. Disso depende a sua vida. A partir de Jesus, o templo passa a ser os corações dos homens. Quando a gente passa a entender que o sagrado é o outro, que o sagrado é a natureza, que a gente não precisa estar em lugares luxuosos para rezar, para ouvir Deus, que as nossas mãos, como diz Madre Teresa, né, que as nossas mãos são mais, os lábios as mãos que trabalham são mais sagrados do que os lábios que rezam, né? Que as nossas mãos é obra do Senhor, que a gente não vai ser trocado, que a gente não vai trocar o que é certo, as obras de Deus, as obras de Jesus, nós não vamos vender isso por nada, que nós vamos fazer o que é certo, viver o que o Cristo nos pediu e deixar a nossa preguiça, nosso egoísmo, a nossa falta de empatia, porque isso é tudo trocar, isso é tudo vender. Trair trair a Deus, trair o que Jesus nos propõe. Aí tem uma mensagem bonita, linda, de Alta de Souza. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. Que lindo isso. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sobre a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. Então Jesus, ele só vem mostrar para nós nessa passagem, trazendo para hoje, que a gente não precisa de ninguém para ir até ele, que a gente não precisa de objetos, que nós não precisamos pagar, que nós não precisamos fazer nada de sacrifícios que não seja aquele sacrifício do nosso coração, que nós não precisamos passar por nenhuma dificuldade que não seja a dificuldade que existe no nosso coração. Eu não preciso me fazer faltar alguma coisa, passar por um jejum longo, ir nos templos, fazer dificuldades, se o meu caminho é reto. Porque primeiro, Ele sabe, Ele conhece os nossos corações. Ele sabe de cada sentimento que nós temos, de cada boa ação que nós temos vontade de fazer e não fazemos. Ele sabe
dos nossos pensamentos mais íntimos. E é uma alegria tão grande a gente poder experimentar, e é uma alegria tão grande a gente poder entender, é libertador até. Quando a gente solta, fala, olha, eu não preciso, eu sou um ser do universo, eu não preciso ficar agarrada em nada, eu sou um ser criado por Deus, que me ama, que me protege e que construiu em mim um templo que preenche os meus vazios e que me disse que tudo o que eu preciso está em mim. Então Jesus, ele só vem nos libertar. Essa passagem, ela, quando é bem compreendida, ainda vai levar um tempo, eu acredito, que ele só vem assim nos libertar, nos mostrar que eu não preciso cambiar nada, eu não preciso de culto nenhum externo, porque está aqui, está em mim. Toda a construção é aqui dentro. E ele vem mostrar, nessa passagem, mais uma vez, que os bens materiais, eles trazem muito prejuízo quando o nosso orgulho, quando a nossa ganância, ela é passada na nossa frente. E hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente troca, a gente vende Jesus por muito pouco. A gente faz isso por pouquíssimo. Quando a nossa impaciência age, quando a gente não consegue, quer as coisas ali na ferro e fogo, e por muitos outros motivos. Essa passagem ela foi muito importante para mim, eu aprendi bastante. Ela trouxe assim, ela trouxe muita calma, assim dizendo. Quando eu entendi que isso tudo de Jesus, de mostrar que ele realmente era aquilo que eu sempre pensei, que era a calmaria, que é o Jesus doce, porém um professor que ensina, e que ele não burlou nenhuma lei, ele seguiu exatamente aquilo que estava lá. Ele trouxe uma rigidez, ele mostrou que a gente precisa cuidar daquele templo que habita em nós. Essa é a passagem, é o ponto alto dessa mensagem. Cuidar do nosso coração, cuidar daquilo que nós sentimos. Sermos igrejas andando lá fora. Esse é um texto muito bonito, de muito ensinamento, que a gente precisa em casa, depois estudar. Eu desejo a todos uma boa noite, uma alegria imensa pela oportunidade. Aos meus mentores que caminham comigo, muito obrigada e boa noite a todos.